Bom dia, pessoal, a mais um seminário do E2MOC. Hoje quem vai apresentar para a gente é o capitão da corveta Alessandro Roberto dos Santos, aluno de doutorado aqui do ITA, e o título da apresentação dele é Aplicações de dispositivos nanofotônicos para comunicações ópticas no espaço livre entre os satélites. Boa sorte, Alessandro. Vamos embora. Obrigado, Thaís, mais uma vez. Bem, pessoal, bom dia novamente, né? Eu vim apresentar, vou apresentar, né, a minha tese, né, a minha proposta de tese, que é sobre aplicações de dispositivos nanofotônicos para comunicação óptica no espaço livre entre satélites. Vou seguir esse roteiro, introdução, conceitos fundamentais, os resultados, né, obtidos, preliminares, né, o nosso cronograma de eventos, publicações e conclusão. A introdução, ela inicia pela devido à grande demanda e pequeno espectro de radiofrequência para comunicações militares. E, além disso, devido ao aumento das comunicações comerciais, forçando a redução da faixa de espectro de frequência para atividades militares, viu-se a necessidade de comunicações alternativas, né, como, no caso, a comunicação óptica no espaço livre. A comunicação óptica no espaço livre é um método de transmissão de dados, voz e imagens por meio do feixe óptico modulado, através da atmosfera, com a possibilidade de oferecer grande largura de banda e grande imunidade de interferência e alta velocidade de transmissão de dados. Sendo que hoje é uma área de estudo nos três ambientes, né? No ambiente espacial, no ambiente submarino e também no ambiente terrestre. A comunicação óptica espaço livre para aplicações espaciais, ela é dividida em três partes. A comunicação óptica intersatélite, a comunicação óptica terra-espaço, o uplink, o espaço-terra, o downlink, e também o espaço profundo. Para essa tese, né, nós iremos apresentar somente comunicação óptica intersatélite, né, que é considerado hoje uma nova fronteira na área de comunicações. E os dispositivos componentes da comunicação óptica intersatélite, né, são os seguintes: o dispositivo transmissor, que é formado pelo laser, um sistema de aquisição, rastreio e apontamento, que atualmente eles são desenvolvidos com partes servomecânicas, eletroópticas e lentes ópticas. Só que ela tem as seguintes limitações: uma baixa velocidade de apontamento de feixe, grande volume e peso, em especial para aplicações em CubeSat, e geração de ruídos criados pelo mecanismo eletroóptico e vibrações geradas por elementos servos mecânicos. Consequentemente, todos esses problemas, eles geram erros de apontamento no enlace. E, além disso, os dispositivos de recepção. Então, definindo o problema da tese, ela está no sistema de aquisição, rastreio e apontamento de FSO empregado nos sistemas espaciais, em especial nos CubeSats, que utilizam essa tecnologia por seus componentes de grandes dimensões e parcelas mecânicas, impedindo a estabilização e direcionamento do feixe óptico, assim limitando o alcance da área de cobertura dos CubeSats de informação em voo. Então, o objetivo da tese é apresentar um estudo de viabilidade de aplicação de dispositivo de apontamento e transmissão óptica com pequenas dimensões, baixo consumo e sem partes servomecânicas desenvolvidos por meio da nanofotônica em silício. Com isso, espera-se o seguinte resultado, né? Um dispositivo sem parte servomecânica, com alta velocidade e direcionamento do feixe, que seja compacto, com baixo consumo de energia e baixo peso. Para entender todo esse mecanismo, né, passando para os conceitos fundamentais. Dentro dos objetivos citados, né, nós vamos trabalhar em duas partes. Uma parte é a correlação antena-matriz de fase óptica, né, a MFO, ou então antena óptico phased array, né, que vamos apresentar, né, os conceitos do divisor de potência, chamado do multimode interferometer, o modulador de fase e também o arranjo de antena óptica formada por guias assimétricos. E a segunda parte vai ser com relação à formação em voo a formação em voo e a comunicação óptica intersatélite. De que forma, né? A partir dos conceitos da equação CW e Rio,
obtendo a distância relativa, né, é possível derivar, né, a distância relativa nas formações PCO e na formação string of video. Obtendo as distâncias relativas para cada formação, é possível determinar a potência recebida em função destas distâncias, né, nas duas formações. Isso aí caracterizando o enlace de comunicação óptica intersatélite. Então, a nanoantena de matriz óptica, nanoantena de matriz de fase óptica, MFO, ela tem um funcionamento semelhante às antenas phased array, né, na faixa de radiofrequência. Só que a diferença está no direcionamento do feixe, que é por meio do controle de fase da luz irradiada por cada antena óptica, sem necessidade de partes móveis. E com isso, né, ela tem as seguintes vantagens: maior velocidade de apontamento, que o sistema servomecânico, a maior precisão e também pequena dimensão e baixo peso. Quais são os componentes dessa antena? Ela é formada pelo acoplador óptico, os divisores de potência, multimode interferometer, modulador de fase e também a matriz de antenas. O acoplador óptico ele tem a função de guiar a luz da fibra óptica para o guia de entrada da antena MFO. Nesse trabalho, nós vamos usar o tipo de acoplador edge coupling, cujo o núcleo da fibra óptica é alinhado com o núcleo do guia de onda do chip. No modulador de fase, nós utilizaremos o efeito termo-óptico, que é a variação do índice de refração do material é totalmente dependente da temperatura aplicada nesse corpo, que é representada pelo coeficiente termo-óptico. E de que forma será feito esse efeito? Pelo modo do totalmente óptico, então chamado All Optical Modulation, que consiste no seguinte: a propagação da luz no guia de onda que entra pelo dispositivo é controlada por um outro feixe de luz, né, em um comprimento de onda, um feixe de luz com uma certa potência e um comprimento de onda que possa ser absorvido pelo material do guia, por meio de condução de calor e convertendo esse calor em energia térmica. E essa energia térmica vai acabar alterando o índice de refração desse material, né, e variando a fase desse feixe. E a vantagem é uma rápida resposta no deslocamento de fase com baixa potência aplicada. Para entender para ter o entendimento, né, a gente recorre à teoria de condução de calor, né, utilizando o modo estacionário, onde a variação de temperatura é a razão entre a potência aplicada sobre o guia e a condutividade do material, no modo transiente, que determina a variação de temperatura em função do tempo, e também a variação de fase do feixe que propaga no guia de onda, né? Que é em função, principalmente, do coeficiente termo-óptico do material, da temperatura e do comprimento do guia. Agora, a questão é a seguinte: como montar essa antena? Por guia retilíneo ou guia espiral? Qual seria a diferença entre eles? Se eu montar em um guia retilíneo, quanto maior o comprimento do guia, maior o volume a ser aquecido. Então, é necessário uma maior potência óptica para manter o guia aquecido em uma determinada variação de temperatura. Para o guia espiral, tem uma seguinte diferença: que o comprimento do guia possa ser aumentado independentemente do volume aquecido, pois com a proximidade entre os guias, ela permitirá uma maior distribuição de temperatura por condução, aumentando a eficiência e conservação de aquecimento. Além disso, o calor difundido lateralmente, que é perdido por um guia de onda reta, pode contribuir para o aumento de temperatura nos guias de onda adjacentes da forma espiral, consequentemente reduzindo a potência óptica para manter o guia aquecido. Então para o nosso trabalho, escolhemos o guia espiral por esses motivos. O divisor de potência. Ele tem a função de acabar dividindo o sinal de entrada, né, o sinal de entrada para cada guia de saída. Tudo ocorre por meio do fenômeno da autoimagem, que ocorre no trecho multimodo do guia, essa parte maior aqui. E o perfil de campo de entrada ele é reproduzido em única ou múltiplas imagens, com intervalo periódico,
como vocês podem ver aqui, essas imagens mais claras, ao longo da direção de propagação do guia. E a resolução e o contraste da imagem é que determina a uniformidade e a perda de inserção do guia multimodo. Cuja vantagem é o tamanho compacto, razão de potência estável e baixa perda por acoplamento e alta tolerância a processos de erro de fabricação. As dimensões, elas são feitas por essas duas equações, aonde a largura efetiva do guia multimodo é aproximadamente igual à largura do guia, né? E leva em conta também o índice de refração do material fabricado no guia na sua cobertura, o índice efetivo de refração do material e o comprimento de onda do feixe que está propagando nesse guia. O comprimento, né, no caso, né, de uma entrada para várias saídas, ela está em função da quantidade de saídas e também do índice efetivo e da largura efetiva. E também do comprimento de onda. O arranjo de antena óptica, né, que é exatamente quem tem a função de fazer a saída do feixe laser para a atmosfera, ela tem a função de guiar o feixe óptico para o espaço livre, com o efeito das alterações de fase causada pelo efeito termoóptico oriundo do mudador de fase. Utiliza o princípio da superposição, cujos feixes irradiados por várias antenas que compõem o arranjo interferem entre si, sobrepondo no espaço, gerando feixe único em função dos ângulos de deslocamento do feixe. Então, a soma de todos esses feixes aqui, ele vai girar um único feixe só, em direção, em uma determinada direção. O grande problema desse arranjo de antena óptica é exatamente a distância entre esses guias. Por quê? Se eu colocar uma distância, um espaçamento entre os guias maior que maior que a metade do comprimento de onda do laser que eu estou utilizando, né, vão gerar lóbulos laterais, que formarão em torno do lóbulo principal. Se eles forem menor que a metade do comprimento de onda que eu utilizar o comprimento de onda do laser, vai gerar perda de acoplamento do feixe óptico entre os guias adjacentes, ou seja, um feixe aqui, ele vai pular para o outro, ele vai passar por outro feixe e vai acabar gerando esse feixe mais largo. Então, a solução encontrada, né, para esse trabalho foi o uso de guias com larguras assimétricas, e que mantendo o distanciamento entre os guias, né, como sendo a metade do comprimento de onda utilizado. Agora, passando para a formação em voo e CubeSat. O conceito de formação em voo é o conjunto formado por mais de um satélite onde seu estado dinâmico está sob um controle único e acoplado. Para esse estudo, né, em uma formação em voo, um satélite é denominado líder, e tem a função de enviar as informações de controle para os demais satélites de formação denominados seguidores. Só que para a comunicação óptica intersatélite, um parâmetro essencial é exatamente a distância relativa entre o satélite líder e seu seguidor. Então, com isso, recorre-se às equações lineares de movimento relativo, chamada equação de CW-Hill, aonde a cada posição no eixo em função do tempo, é possível obter a resultante, né, a resultante da distância relativa entre o satélite líder e seguidor. E por meio das equações de Hill e CW, é possível também obter as topologias de formação em voo. Né? Nesse caso de estudo, será utilizada a formação PCO, que é um tipo de formação onde satélites seguidores percorrem uma órbita relativa circular em torno do satélite líder, quando projetado no plano horizontal YZ no sistema LVLH, local vertical, local horizontal. Então, para construir essa formação, são utilizadas propriedades geométricas da equação CW, aquelas equações anteriores, permitindo reescrevê-la na forma de magnitude e fase. Sempre no nosso caso, focado na distância relativa entre os dois satélites. A segunda formação utilizada nessa tese é a formação String of Bits,
É o tipo de formação em voo onde os satélites seguidores seguem um líder em uma mesma órbita, com distância de velocidade relativa constante e diferentes ângulos de anomalia. Só que nesse caso, né, será utilizado apenas a posição relativa em relação ao eixo Y. Então, dentro da comunicação óptica intersatélite, né, nós vimos o seguinte, que nós temos três elementos. O transmissor, no caso, o canal de propagação e também o receptor. Só que cada um deles, eles tem a seguinte função. Eles têm os seguintes parâmetros de desempenho no enlace. O transmissor, ele tem a função, né, de parâmetros, a potência do laser e o tipo de modulação. O canal de propagação, ele tem um desempenho da distância relativa entre CubeSats, né, dependendo do tipo de formação de voo e também dos efeitos de perturbação. E também o receptor, né, que ele vai determinar o tipo de fotodetector em relação ao ruído, ganho e outros fatores. Então, todos esses fatores, todos esses parâmetros, né, nós podemos uni-los e fazer um modelo analítico entre a potência recebida, a distância relativa e o fotodetector do enlace. Então, utilizando a teoria de feixes gaussianos, né, a gente podemos escrever o seguinte, que o menor raio do feixe a ser recebido pelo receptor em função da distância entre os dois satélites, ou CubeSats, é igual à razão entre o produto do comprimento de onda e a distância entre eles sobre o raio do feixe de saída do transmissor. Então, unindo esse fator também, nós escrevemos a equação da potência recebida pelo satélite receptor em função da distância entre eles, né, que seria o produto da potência recebida, né, com o quadrado do raio do feixe da saída do transmissor sobre o comprimento de onda, vezes a distância recebida. E também pela área do fotodetector, que é exatamente o componente que vai receber este sinal óptico. Então a gente acaba verificando a grande influência da distância relativa nos resultados derivados no enlace de comunicação óptica intersatélite informação em voo. Então, podemos observar o seguinte, que na potência a ser recebida, nós temos esse parâmetro, né, na fotocorrente, que é exatamente o sinal quando ele é convertido em luz para corrente elétrica, e, consequentemente, vai acabar impactando na relação sinal-ruído e na taxa de erro de bit. Com esses conceitos apresentados, vamos passar para os resultados preliminares. Mantendo os objetivos, né, foram desenvolvidos até agora, né, dois grupos de simulação. Um grupo 1 sobre correlação à matriz de fase óptica, vendo os resultados, fazendo simulações, né, com relação ao divisor de potência, ao modulador de fase, na parte térmica, e também no arranjo da antena óptica, na parte fotônica. O segundo grupo é com relação à comunicação óptica intersatélite e informação em voo. Utilizando modelos matemáticos e MATLAB da missão ITASAT-2, né, eu acabei utilizando a distância relativa na formação PCO e String of Bits. E utilizando também a equação da potência recebida em função da distância entre dois satélites, eu consegui obter os resultados da potência recebida em função à distância relativa na formação PCO e String of Bits, e, consequentemente, a sua relação sinal-ruído e a taxa de erro de bit. Considerando o quê? A modulação OOK, on-off key, e também
na modulação PPM, Pulse Position Modulation, considerando um fotodetector tipo PIN e um fotodetector avalanche, tipo P, tipo APD, e a largura de banda, de 1, 10 e 100 gigabits. Então, nessa segunda parte, a função é qual? É determinar qual tipo de configuração, de modulação, de fotodetecção e largura de banda é a melhor, na formação em voo. Então, passando primeiro para a antena MFO. O guia de interferência multimodo foi o seguinte: nós fizemos um MMI de uma entrada para 4 saídas, como mostra a figura, cujo guia multimodo tem comprimento de 4,2 micron e largura de 9 micron. Foi também fabricado, montado, 5 guias monomodo, com largura de 340 nanômetros, sendo 1 na entrada e 4 na saída, com espaço de 2,36 microns entre si, e 4 tapers, que são esses triângulozinhos aqui, de 600 nanômetros. O resultado foi o seguinte: para um feixe óptico com assim, o campo elétrico igual a 1 volt por metro, quando ele propaga pela parte multimodo, que são essa parte xadrez aqui, como podemos dizer, a saída, ela tem um valor de pico para cada guia de onda igual a 0,5 volt por metro. Agora, passando para o modulador de fase em forma de espiral de Arquimedes. Foi desenvolvido, esse modulador com dimensões entre 25 e 25 microns. E ele é composto pelo seguinte: o núcleo do guia, onde vai passar o laser, com assim, os dados ópticos, ele é fabricado em silício com largura distinta de 0,5 e 0,6 microns em cada braço da espiral. Braço, eu digo o seguinte: é esse ponto aqui até chegar à metade e esse ponto aqui até chegar à outra metade. Então, ou seja, cada guia desse aqui, um tem 0,5 microns e o outro 0,6 microns. Sendo que o comprimento total desta espiral é de 360 microns. Também há uma camada de óxido enterrado e também o revestimento, a cobertura. Ela é feita de óxido de silício com altura de 2 microns e 1,4 microns, respectivamente. O que muda nessa tese, em relação aos outros, o que é apresentado nessa tese em relação aos outros dispositivos, é a camada de silício de altura 90 nanômetros, que faz a conexão entre os guias adjacentes, que nós chamamos, nessa tese eu estou chamando de saias laterais. E em cima desse guia também há uma camada de nitreto de silício de 50 nanômetros de espessura, sobre todos os guias de onda e saias laterais. E qual é a função de cada item desse? A saia lateral tem a função de melhorar a dissipação de calor planar e a uniformidade dos guias de onda espiral. As camadas de nitreto de silício têm a função de reduzir a reflexão óptica para a incidência do feixe de cima para baixo. E os guias de ondas adjacentes assimétricos, ele permite reduzir a distância lateral entre os guias sem ocorrer o acoplamento óptico. E essa proximidade entre os guias, ela gera uma elevada eficiência de aquecimento para a modulação termo-óptica de fase, bem como um tempo de resposta rápida. Então, fazendo a simulação, a primeira simulação é com relação à análise térmica. Considerando uma temperatura ambiente de 300 Kelvin e o aquecimento do guia espiral no modo ao óptico, foi considerado um laser de comprimento de onda de 400 nanômetros e uma potência de 1 miliwatt, aplicada verticalmente ao guia. Com isso, a variação de temperatura ela concentra-se no centro do guia, de onda espiral, com a temperatura de pico de 307 Kelvin. E foi verificado que o calor ele vai se propagando em direção às camadas laterais, tanto de nitreto de silício quanto de silício.
com menor intensidade de calor em relação ao substrato de silício. O substrato é exatamente a propagação vertical, né, dissipando em direção ao meio externo. Foi feita uma outra simulação com relação ao efeito óptico no modo transiente, que determina a evolução temporal de sua variação média de temperatura quando o aquecimento é aplicado. Foi utilizado esta equação em função do tempo. Então, com isso, gerou o seguinte resultado. No modo simulado, né, que equivale a essas linhas com X, né, a temperatura média obtida foi de 2,87 Kelvin. E o ajuste do gráfico, fit. Oi? Alô? Já volto a buscar o resto das coisas aqui rapidão. Então, fazendo o ajuste do gráfico, o fit, né, que no caso seria o ajuste, considerando esses parâmetros de componentes térmicos, sendo que o MF é a evolução mais rápida e o MS é a evolução mais lenta, obteve-se os seguintes tempos de resposta, de 1,4 microsegundos para mais rápido, e o tempo mais lento foi de 10,3 microsegundos. Então, ou seja, para eu chegar a uma temperatura média de 2,87 Kelvin, né, eu tenho essas duas variações. Qual o motivo disso? Que a luz de bombeio, né, o feixe laser vertical, né, ela é absorvida tanto pelo núcleo do guia de onda, quanto por outras partes da estrutura geral. E com isso, nós conseguimos fazer uma relação de fase entre a potência do laser de bombeio e a temperatura média. Então, eu aplicando um laser de bombeio de 1 miliwatt e uma temperatura média de 2,87 Kelvin, eu consigo variar a fase do feixe que propaga em 1,06 radianos. Só que é o seguinte, o ideal é eu conseguir variar a fase igual a π radianos. Então, seria necessário eu ter uma potência de bombeio de 2,9 miliwatts e eu chegaria a uma temperatura, e seria necessário uma temperatura de 8,61 Kelvin. Com isso, passo para o efeito, agora passando para a fase de análise fotônica, o efeito de absorção da luz de bombeio no silício. Relembrando que a propagação de energia térmica é a condição de calor, e a modulação óptica de fase é realizada controlando a luz propagante no guia de ondas por meio do feixe óptico de bombeio, aplicado ao topo do guia e ondas espiral. Com isso, acabou ocorrendo a absorção do feixe de bombeio pelo silício, né? Principalmente por absorção óptica linear, e essa absorção ocorrerá uma conversão em energia térmica, alterando o índice de refração dos materiais através do efeito termoóptico. Então, para verificar esse efeito de absorção da luz pelo silício, foi utilizado o método de matriz de transferência, a TMM, que tem a seguinte função, de medir os parâmetros de transmissão, reflexão e absorção da luz em vários materiais em conjunto. Então, com isso, né, para uma espessura de 60 nanômetros, a taxa de absorção foi igual a 88% no núcleo do guia. E para as camadas laterais, uma taxa de absorção igual a 64%. Outra simulação foi também com relação à propagação do feixe óptico no núcleo do guia, para verificar a capacidade de transmissão do guia espiral. O guia de onda espiral, inicialmente, não tem excitação óptica, então, ou seja, não há a potência de bombeio aplicada nele. E foi colocado quatro monitores de energia óptica, P1, P2, P3 no centro da espiral e a ALT no guia reto de Sarilha, considerando um feixe laser de comprimento de onda de 1.550 nanômetros. Com isso, foi verificado o seguinte, para esse comprimento de onda do feixe, a transmissão óptica de energia na saída do guia de ondas foi igual a 72%. Uma outra simulação foi para verificar a influência do efeito termoóptico na variação do índice de refração de material na fase óptica guiada. Foi considerado o coeficiente termoóptico do silício, a variação de temperatura média e o comprimento de ondas de 400 nanômetros.
Então, para uma potência óptica de 1 miliwatt, ocorreu uma variação do índice de refração do material do guia, de onda e da camada lateral de silício, que foi igual a 5,34 vezes 10 a menos 4. A gente pode verificar essa diferença por esse gráfico, aonde as linhas em vermelho, ela representa o índice de refração sem a perturbação, né? Ou seja, sem a aplicação da potência óptica sobre o guia. Agora, eu aplicando a potência de bombeio sobre o guia, o resultado é verificado pelas linhas tracejadas azuis. Então, a gente verifica que houve um deslocamento devido a essa variação. Agora, focando em duas partes, né, para um comprimento de onda aproximadamente de 1.500 nanômetros, houve uma mudança de fase de 1,16 radianos, né? E para 1.550 nanômetros, houve uma mudança de fase de 1,08 nanômetros. O que isso significa? Se eu quiser gerar uma variação de fase igual a π radiano, no comprimento de onda de 1.500 nanômetros, é necessário uma potência de 2,71 miliwatts. E para 1.550 nanômetros, é necessário uma potência de 2,9 miliwatts. Comparando a potência absorvida, né, com outros artigos apresentados na literatura, artigos recentes, né, o nosso dispositivo ele conseguiu ter uma potência absorvida menor ou igual aos demais, né, aos demais. A última parte é sobre a matriz de antenas formadas por guias assimétricos, que é exatamente aonde o feixe vai sair para ir para a atmosfera. São formados 4 conjuntos de guias assimétricos de silício com larguras de 280, 315, 350 e 400 nanômetros. No total, 16 guias. O espaçamento entre os guias, os centros dos guias, é igual a metade do comprimento de onda utilizado, né? E foi utilizada uma camada refletora de 1/4 de onda, né? Com larguras de 272, 267, 276 e 258 nanômetros. Então, a pergunta é a seguinte: como foi determinado as larguras ideais de cada guia de onda para não acontecer a perda por acoplamento? Foi utilizado esse gráfico aqui, né, em função do índice de efetivo em relação à largura. E nele, tentamos obter a mesma diferença de índice efetivo entre guias sucessivos. Então, a cada diferença foi igual a 0,07. E o que significa isso aqui na prática? Veja bem, fazendo essa simulação, foi considerado 16 guias com larguras iguais a 280 nanômetros. E em um dos guias foi aplicado o laser, né, para gerar a propagação. Pode-se verificar que onde está propagando o laser, pode verificar que está tendo umas linhas mais azuis mais claras na região deles. E é exatamente o acoplamento do feixe nos guias laterais. Agora, utilizando 16 guias com larguras diferentes, né, a gente verifica, e aplicando o laser em um deles, verifica que não ocorre essas perdas por acoplamento. Passando para o ângulo de apontamento do feixe óptico, né, que é exatamente aonde vai ser direcionado o laser, né? É o resultado do ajuste de fase de entrada e relativa entre os guias, a fim de que sejam iguais devido à variação do índice efetivo do guia. A referência utilizada foi o índice efetivo do primeiro guia, né? Então, pelo guia representado por esta equação, onde o NFF1 é o índice efetivo do primeiro guia, o NFFN é o índice efetivo dos demais guias, o NG, o número de guias, o L, o comprimento do guia, e o gama é um complemento da variação de fase para efetuar o deslocamento do feixe óptico. Então, esse parâmetro que vai indicar para onde eu quero apontar o feixe. Então, com isso, nós fizemos essas simulações.
fizemos, né, os complementos de 0 a 180 graus e obtemos esses ângulos de apontamento, sendo que para 180 graus o apontamento máximo foi de mais ou menos 73 graus. Só que tem o seguinte, vocês podem verificar que a cada vez que eu vou aumentando o acoplamento, vai surgindo lóbulos laterais, que são exatamente essas manchas aqui mais escuras. Então, nesse trabalho, eu coloquei uma tolerância para lóbulos laterais. E, no caso, né, foi determinado para um complemento de 160 graus, gerando um apontamento de fase de mais ou menos 60 graus, que equivale a um campo de visada de 120 graus ao todo. Agora, passando para a formação em voo. A formação em voo e comunicação óptica intersatélite. Foi utilizado, né, esses parâmetros, potência transmitida, comprimento de onda, raio de feixe transmitido, diâmetro de abertura receptora, largura de banda. Os parâmetros orbitais, os CubeSats utilizados na formação em voo. E os parâmetros na formação PCO. Então, na formação PCO, as distâncias relativas mínima e máxima entre CubeSat líder e seguidor variam entre 14,9 a 74,3 km. Tá? Então, vamos comparar o seguinte. A relação entre a potência transmitida e recebida para um feixe com raio de 45 milímetros, ela varia entre menos 19 a 17,69 a menos 31,36 dB, entre a distância máxima e mínima. E assim, se eu for aumentando cada vez mais o raio do feixe transmitido, vai acabar ocorrendo um aumento dessa razão entre a potência transmitida e recebida. Então, vamos verificar a relação sinal-ruído utilizando a modulação OK na formação PCO. Ao verificar os gráficos, a gente observa que o fotodetector tipo APD possui melhor desempenho no enlace do que o tipo PIN. E a largura de banda, independente do raio do feixe, né, os enlaces com largura de banda igual a 1 gigabits por segundo têm melhor desempenho em relação ao sinal-ruído. Então, para 45 milímetros, o raio, a aceleração do sinal-ruído varia entre 60,96 dB a menos 3,53 dB. E para 90 milímetros, essa variação de sinal-ruído acaba aumentando em aproximadamente 9 dBs. 9 dBs no ponto de mínimo e 4 dBs no ponto de máximo. E passando para a taxa de erro de bit na modulação OK. Então, foi utilizado a tolerância da taxa de erro de bit de 10 elevado a menos 9, considerando a largura do feixe de 45 milímetros para 1 gigabit por segundo. O alcance máximo obtido pelo enlace foi de 58,3 km, cuja potência recebida pelo satélite receptor foi de menos 21,3 dBm. Agora, a taxa de erro de bit. Né? Para o raio de 90 milímetros do feixe, né, não foi obtido um alcance para uma taxa de erro de bit igual a 10. Foi obtido para uma taxa de erro de bit a 10 a menos 9, foi obtido somente para a largura de banda de 10 gigabit por segundo. Então, o alcance máximo foi de 66 km, e a potência recebida no fotodetector de menos 14,7 dBm. Só que, ao verificar, eu tenho para uma largura de banda de 1 gigabit por segundo, eu consigo obter uma taxa de erro de bit igual a 10 a menos 13. E esse valor, essa taxa de erro de bit, né, eu consigo ter o alcance máximo de 74,3 km, né, que ele cobriria totalmente a distância relativa máxima entre o satélite líder e seguidor, que era de 74,2 km. E a potência do fotodetector igual a menos 17,27 dBm.
Agora, passando para a formação em string of bits. A distância relativa entre o seguidor é de 250 km. As perturbações, devido às perturbações ocorridas, ocorreu uma variação de 246,6 km a 254,1. E a relação entre as potências transmitidas e recebidas variou entre 42 dB a menos 42,38 para 45 milímetros de raio, e menos 35,9 a 36,5 dB para 90 milímetros. A relação sinal-ruído foi considerado as mesmas características em relação à formação PCO. Fotodetector APD, largura de banda de 1 gigabit por segundo. Então, houve uma variação de relação sinal-ruído de menos 50,85 dB a menos 52,58, as posições máxima e mínima. E para 90, houve uma variação entre 40,87 dB a menos 41,9 dB. A taxa de erro de bit, ela foi, em virtude da grande distância relativa entre os CubeSats, líderes e seguidores, e o baixo valor da relação sinal-ruído, não foi possível obter uma taxa de erro de bit com tolerância de até a 10 elevado a menos 9. Uma outra análise realizada foi a relação sinal-ruído na modulação PPM, utilizando a formação PCO. Os melhores resultados continuaram os mesmos: fotodetector tipo APD e largura de banda de 1 gigabits por segundo. Por rádio de 45 milímetros, a relação sinal-ruído varia entre 45,3 dB a menos 18,57 nos pontos de máximo e mínimo, e para 90 milímetros foi um pouco mais alto, né? Passou para 56,38 a menos 77,63 dBs. A taxa de erro de bit, né, considerando a tolerância de 10 elevado a menos 9, para 45 milímetros, o alcance obtido foi de 40,22 km, uma potência recebida pelo satélite receptor, CubeSat receptor, de menos 17,9 dBm. E para o raio de 90 milímetros, o alcance foi de 52 km, 52,5 km, com potência recebida de menos 14,2 dBm. Agora, na modulação PPM para formação em string of bits. Mesmos parâmetros característicos. A relação sinal-ruído variou entre menos 65,88 dB a menos 67,62 dBs. E para 90 milímetros, variou entre menos 55,2 a menos 56,9 dB. E também, né, também na modulação PPM, também, em virtude da grande distância relativa entre o CubeSat e o baixo valor não foi possível obter uma taxa de erro de bit abaixo de 10 a menos 9. A conclusão foi o seguinte: tudo que eu falei, né, anteriormente mostra-se neste fluxograma. O resultado encontrado foi esse: que o melhor conjunto obtido foi uma modulação OK numa formação PCO, utilizando um fotodetector APD. Considerando o seguinte, né, que para eu ter o alcance total do enlace, teria que ser um dispositivo que tem um raio de feixe de 90 milímetros, com largura de banda de 1 gigabit por segundo, com uma taxa de erro de bit elevado de 10 elevado a menos 3. Passando agora para os eventos futuros, né, até a defesa. O que aconteceu? Tá? Em janeiro, agora, eu submeti um artigo para Spy Optics Engineer, né, B2, tá? E eu estou aguardando a resposta da revisão. No meu caso, né, o prazo limite de conclusão do curso, de acordo com a portaria da Marinha, seria em dezembro desse ano, né?
Então, mas só que o seguinte, devido assim, à pandemia e outros problemas, né, que tiveram durante nesses últimos um ano, especificamente, eu acabei solicitando mais 6 meses, né, e eu fui aceito tanto e esse prazo de mais 6 meses foi aceito tanto pela Marinha quanto pelo ITA, né, eu só tô aguardando mesmo a documentação oficial. Então, com essa mudança, entre janeiro a abril de 2023, de janeiro desse ano a abril de 2023, né, eu vou fazer a tese, já vou escrever a tese, com parte de muita coisa que eu já tenho nesta monografia. Exame de qualificação, 18 de abril. No mesmo período, de janeiro desse ano a abril, né, simulação computacional térmica e fotônica da antena de fase ótica, caso seja renovada a licença do software numérico, né, que ela foi expirada em 22 de fevereiro, mas já está em processo de aquisição pelo ITA. E com todos esses resultados da simulação, né, fazer novos artigos com novos resultados obtidos. No mesmo período também, as simulações computacionais referentes à comunicação óptica intersatélite de formação em voo, fazendo uma simulação de enlace na formação em voo para geolocalização e também conhecer melhor os efeitos do jitter na formação em voo e outras simulações de interesse. E, consequentemente, novos artigos. E até junho, né, do ano que vem, a defesa de tese. Publicações. Até o momento, foram feitas 6 publicações e foram submetidas 3. Com relação à tese, com o tema referente à tese. E fiz mais 5 artigos em coautoria em outras pesquisas. Então, a conclusão que eu tiro dessa apresentação é o seguinte, que assim, o divisor de potência apresentou uma variação de intensidade do campo elétrico, com eixo de propagação de 50% nas saídas, com possibilidade de melhorias, a partir de novos ajustes no dispositivo. O espiral de Arquimedes, em virtude da sua forma compacta, ela permitiu uma menor área de aquecimento, né, utilizando uma potência de Bobet menor que os modelos apresentados na literatura. Corroborou para poder obter uma modulação de fase ótica desejada, com transmitância de 72%, podendo ser melhorado também. As fases laterais, que cumpriram a função de melhorar a dissipação de calor planar e a uniformidade do guia de onda espiral, conservando a temperatura e um baixo valor de potência. As camadas de nítrica de silício reduziu a reflexão óptica para a incidência do feixe, mantendo a temperatura no guia. O conjunto de matriz de antena óptica com 16 elementos, ela conseguiu reduzir os lobos laterais, né, devido aos guias assimétricos, e ofereceu um ângulo máximo de apontamento igual a mais ou menos 60 graus. E, assim, para a literatura, é um bom ângulo. E a análise de desempenho de comunicação ótica de satélite com BISAT, a formação de PCO e String of Bits, onde mostrou que a melhor modulação é tipo OK, utilizando o fotodetector APD com largura de banda de 1 gigabits. Só que ainda resta realizar análise referente ao efeito do jitter e o enlace de comunicação óptica intersatélite para geolocalização. Com tudo isso, né, eu julgo que o andamento do meu programa de doutorado, com todos os problemas que, né, eu tive, né, com, né, pandemia, né, software que, né, expirou, né, eu, né, vejo que ele está sendo satisfatório, né. Só que ainda a principal pendência, né, para eu defender é exatamente a publicação no artigo, um artigo periódico no mínimo B2, né, conforme a exigência do CTE. E assim eu encerro, né, a minha apresentação. Peço desculpas aí pelo início, né, por travar as coisas e outras coisas que aconteceram. Obrigado a todos. Está contigo. Obrigada, Alessandro, pela apresentação, foi muito boa. E agora eu abro a sessão de perguntas e questionamentos para vocês fazerem para o Alessandro. Obrigada. Obrigado, Thaís.
Começa a tipo chamada oral, Thaís, porque a galera não fala, não. Tá bom, Oi, Cabral aqui. Posso fazer uma pergunta? pode. Beleza. Ô, Alessandro, parabéns pela apresentação. Achei muito técnica, né? E mostrou a evolução das outras vezes que a gente tinha conversado e acho que você chegou a apresentar também. É, Então, Alessandro, eu entendi que a sua validação, né, vai ser através de cálculo e simulação, né? Você não vai chegar a fabricar, né? Seria isso? Isso mesmo, Cabral, porque assim, né? A ideia era essa mesmo, né? Era a gente fazer o chip mesmo, fazer os testes, né? Uhum. Só que aconteceu, né? Eu comecei a fazer o meu curso em 2019. 2020, a pandemia, né? Então, esse chip, eles são feitos fora, né? São feitos nos Estados Unidos, Europa. Então, assim, né? Seria muito arriscado eu fazer, ou mandar fazer, né? Esse chip e assim, né? Ficar esperando dele para sair todo o resultado da tese, né? Então, né? Nós, né? Entramos em né? O meu orientador e eu, a gente conversou, não, vamos fazer o seguinte. Uhum. Vamos ficar só pelos cálculos, né? Que já é uma grande coisa, né? E se der tempo, a gente faz o chip. Mas eu tô vendo que não vai dar, né? Perfeito. Tá vendo aí o mundo, Concordo. como é que Uhum. tá, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que limitar o escopo mesmo, né? Eu acho que talvez fique um trabalho futuro. E eu acho que tua contribuição principal é justamente integrar, né, a simulação óptica com o conhecimento da área espacial, de formação em voo, e mostrar a viabilidade, né, da aplicação dessa tecnologia, né? Isso Então, eu acho que mesmo, vai né? ser bem legal. Porque Uhum. exatamente pelo seguinte, né? Assim, trabalhar com a que hoje em dia, né, já existe satélites, né, CubeSats utilizando esse tipo de comunicação. Existe, isso aí a gente não pode negar. Mas já tem um grupo, vamos dizer assim, que já está falando, nossa, mas olha só, os dispositivos que eu estou usando já está me dando falhas, né? Foi, Uhum. assim, até eu falei no início, né? Da trepidação, né? Que eu estou perdendo. E outra coisa, né? Se você pegar artigos aí e ver as fotos, são assim dispositivos pesados e grandes, né? E fora Uhum. a taxa de consumo de energia é alta também, né? Então, Uhum. quando foi em outubro do ano passado, já teve um grupo de pesquisadores na China que já acabou levantando a mão. Olha só, será que, não, que já não está na hora da gente começar alargar esses equipamentos grandes com espelhos, servomecanismos e utilizar, no caso, a nanofotônica em silício, ou seja, utilizar dispositivos totalmente ópticos, né? Entendi. Então, assim, foi aí que nós vimos assim, olha só, eu não estou no caminho muito errado, não, que já tem pessoas Uhum. já levantando a mão e questionando isso. Perfeito. Então, Alessandro, acho que outro ponto, eu não sei se o pessoal chegou a comentar ou anotar, a questão do tempo, né? Eu acho que normalmente o pessoal cobra, acho que é no máximo 50 minutos, e eu acho que apesar de ter ficado quebrado, eu acho que passou um pouco, né? Eu vi que você colocou bastante Hum, slide ali, eu acho que tinha 70 Não, slides. pelo meu tempo aqui, eu fechei. Eu não sei se a Liana marcou. Deu 48 minutos. Ah, então tá. Porque como ficou cortado, né? Eu sugeriria talvez reduzir um pouco os slides, ver o que que você consegue dar uma enxugada para ter uma É margenzinha, né? complicado. Porque acho É que você chegou complicado. a 70, normalmente é 1 a 2 minutos por slide, mesmo você falando rápido, às vezes na hora a gente acaba demorando um pouco mais, né? E aí, como você disse, 40, se você calculou 48 minutos, já está bem em cima, né? Então, se você conseguir deixar uma margenzinha, né, eu acho que pode ser bom, de repente, se você deixar, reduzir uns slides e deixar oculto, sabe? Porque se alguém perguntar depois, aí você pode já ter a carta na manga. Foi até um feedback que me deram quando eu apresentei também. Então, Beleza. não sei, pode ser uma sugestão aí. Acho que é Tá isso. bom. Legal, Alessandro. Vamos em frente aí. Acho que tá ficando bem legal aí. Obrigado, meu amigo. Comandante, bom dia. Ô, Eduardo, tudo bom, Para- cara? Parabéns pela apresentação. Obrigado, cara.
Eu não sou da área de eletrônica, né, mas eu gostei bastante, achei bem interessante essa parte de enlace óptico. Eu já tinha visto algumas aplicações por alto, né? E, assim, minhas dúvidas, assim, seriam mais em nível mesmo de aplicação, né? Eu vi que o senhor fez esse estudo de viabilidade em relação a outros dispositivos ópticos, né? E a minha dúvida era se o senhor também tem em termos de noção, assim, de repente, de consumo de energia, mas comparado com comunicação por RF mesmo, né? Se é algo, em termos comparativos de consumo de energia para os satélites ali, como é que seria em termos de ordem de magnitude, né? E a outra dúvida também que eu teria, também em nível geral de aplicação, por curiosidade, se por algum momento o senhor também pesquisou aplicações de comunicações de sequestração de solo com satélites por enlace óptico, né? Que eu imagino que teve até algum desafio relacionado aí também à parte principalmente de ruído, né? De ruído de fase. Imagino aí que essa interação com a atmosfera deva ter bastante influência em ruído de fase, ruído de intensidade. E se o senhor viu algum estudo relacionado a isso durante a pesquisa também, se passou por isso, né? Mais por curiosidade, né? Não é em relação ao trabalho, que eu comentei que o senhor também não tem muito conhecimento sobre o assunto. Obrigado. Nada, cara. Valeu. Não, ó, é o seguinte, né? Quando eu cheguei aqui no ITA, né, para fazer, né, para começar o trabalho, a ideia da tese era essa, né? Era fazer um enlace de comunicação óptica, né, satelital, entre terra, espaço, terra. Só que tem o seguinte, né? Que é o seguinte, nesse caminho tem um elemento chamado atmosfera, né? E a atmosfera, para gente estudar, é um negócio complicado, tá? Eu tenho até um pouco de base disso, porque o meu mestrado, eu fiz, o meu tema foi exatamente comunicação óptica para a parte terrestre, né? Então, aí aconteceu o quê? Então aconteceu o quê? Se eu fosse trabalhar, né, na parte, aplicações espaciais, trabalhando em downlink e também uplink, o trabalho ia ficar gigante, né? Então, e também volto a falar, né, com um grande problema, né, de pandemia, essas coisas, né, não era muito saudável eu ficar trabalhando por essas áreas assim. Mas, enfim, já tem vários trabalhos com essa área, utilizando, né, comunicação óptica, é, de óptica no espaço livre entre assim, estação de terra e satélite. Inclusive, o Japão já tem a sua estação, os Estados Unidos, eu acho que tem, se não me engano, né, eles já estão utilizando isso, que a cada passagem do satélite, eles já fazem a transmissão via laser, né? Com relação à potência, a potência é algo muito relativo, tá? Pelo seguinte, fazendo o seguinte, em comparação ao RF, porque a potência, né, ela vai depender muito da distância entre os satélites, né? Entre os satélites, entre dois elementos em terra também, né? Então, ou seja, né, se eu quero transmitir mais longe, né, e com uma qualidade de sinal melhor, eu preciso de ter mais potência para laser, né? Ou senão, eu vou acabar precisando exigir menos. Porque, assim, a comunicação óptica no espaço livre, ela não pensa muito nessa parte, né, de potência, né? De potência, principalmente na parte terrestre e submarina. Ela pensa muito no seguinte, na quantidade de informação que assim, o laser pode me dar, né? Então, ou seja, se eu tenho mais potência, maior qualidade de sinal vai chegar para mim, entendeu? Para o satélite, já é um caso bem diferente. Por quê? O sistema de bateria, sistema de energia do satélite é algo mais restrito, né? Mas a gente consegue ver o quê? Né? Que a gente pode usar
devido não haver, né, problemas atmosféricos, não ter nada, né, no espaço, com baixa potência, a gente consegue transmitir um sinal suficiente para um outro receptor, tá? Então, ou seja, a potência, nesse caso, é uma coisa muito relativa, né? Para que você vai usar, né? Para onde você vai mandar esse sinal. Entendi, comandante, obrigado. Valeu. A dúvida era justamente essa mesmo, era comparando o RF com um laço óptico para a mesma distância e para a mesma informação que estava sendo trafegada, né? Uhum. Era bem isso mesmo. Mas obrigado pelas respostas aí e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho também. Obrigado. Achei bem interessante a aplicação. Pode ser, então. Vou fazer chamada ou alguém vai querer falar? Oi, eu tenho uma pergunta. Posso fazer a pergunta? Claro. Deixa eu abrir a câmera. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ok, tudo bom? Tudo bem. Alessandro, antes de mais nada, eu queria agradecer por essa apresentação. Eu achei sensacional. Eu acho muito, muito interessante essa área de estudo. Eu não tenho conhecimento quase nada na área de fotônica, mas eu acho muito interessante isso tudo. E eu anotei algumas coisinhas que eu queria perguntar. Teve uma parte que talvez não ficou claro para mim, eu talvez tenha perdido alguma coisa. Lá no comecinho, você menciona que um dos objetivos até seria de projetar um dispositivo que não tenha partes móveis, certo? Então, você teria um dispositivo fixo no satélite e com aquele ajuste de fase, você consegue controlar a direção de propagação da frente de onda, certo? É princípio de Huygens? Eu não lembro o nome. Isso. Então, você não precisaria, por exemplo, que o controle de atitude do satélite deixe eles perfeitamente alinhados. Com esse ajuste de fase, você consegue controlar para que a onda chegue certinho, certo? Isso que, para mim, não tinha ficado muito claro. Você não precisa que o satélite se alinhe perfeitamente com o controle de atitude. Então, cara, é exatamente uma discussão que eu tenho com o professor William. Exatamente isso, tá? Você falou tudo, né? Qual que é a vantagem de assim, um sistema óptico atual, né, que usa espelho, servomecanismo e tal, e um sistema totalmente óptico? É isso. Eu sou livre de qualquer mecanismo, tá? Né? Aí foi como até eu já expliquei antes. A vantagem, essa é a vantagem? Por mais que o sistema de servomecanismo, de espelho, seja um sistema perfeito, ele vai gerar alguma perda, trepidação, alguma coisa assim, e vai acabar afetando o feixe. A vantagem é essa, então, ou seja, vai ser zero perdas com relação a isso, tá? Agora é o seguinte, foi assim, até o dia que eu consegui fechar o campo de visada, né, de 120 graus, 60 por 60, eu perguntei isso aí para ele, mestre, olha só, eu tenho 60 graus para cada lado, né? Para que isso aí fosse útil? Né? Para que isso aqui é útil para quê? Né? E ele até falou isso, olha, Sandro, isso aí poderia ser útil para o sistema de atitude. Por quê? Vamos supor que o satélite perca ali um pouquinho a órbita. Né? Sai um pouquinho de órbita lá. Então, esse ângulo, né, de assim, apontamento seria útil para isso até fazer a manobra para o satélite voltar. Né? Mas aí foi que ele falou, Sandro, mas isso aí a gente tem que acabar estudando melhor. Né? Por quê? Porque o satélite ele não tem um direcionamento fixo, né? Ele gira 360 graus, gira três eixos, X, Y, Z. Então assim, era até uma coisa que ele até falou, Alessandro, seria uma coisa interessante para a gente ver. Né? Qual seria o papel deste deslocamento de feixe?
né? Então ficou até essa interrogaçãozinha também para a gente, né? Inclusive, né, não sei se vai dar tempo, né, da gente pesquisar isso, mas também é até legal para deixar até para trabalhos futuros. Sim, eu achei bem interessante também investigar esse lado, né? Justamente como você falou, você define as limitações de apontamento para atitude e consegue desenvolver o sistema de atitude baseado nisso, né? E aqui, Exatamente. puxando um pouquinho até do que você acabou de falar sobre a parte atmosférica, chega a ser relevante na comunicação entre satélites em órbitas muito baixas, assim, como o Itasat-2, que está sendo planejado ali, de uns 70, 400 quilômetros. Quando você tem uma separação grande bastante entre os satélites, você vai ter um trecho ali que o sinal vai estar se propagando por uma região um pouquinho mais densa da atmosfera. Chega a ser relevante, nesse caso, para o apontamento, por exemplo, efeitos de refração? Seria algo que numa missão real você teria que levar em consideração? Caio, pelo que eu li, não. Não chega. Não, ele não chega, porque é o seguinte, as perdas são tão poucas que assim, assim, precisaria colocar isso aí em cálculo. Agora, se fosse, por exemplo, se a missão Itasat-2 tivesse que, vamos supor, transmitir os dados para a Terra por laser, aí teria. Aí teria porque falar para você, a atmosfera é brincadeira. Quer dizer, não é brincadeira, né? Porque você vai pegar efeitos de turbulência, né? Atmosférica, atenuação atmosférica. Exemplo, pô, se caso assim, a estação de recepção de dados, né, fosse aqui em São José, por exemplo, que, né, está geralmente encoberto o tempo, cara, seria um trabalho, uma análise brincadeira, porque porque assim, eu lembro bem quando eu fiz quando eu fiz esse trabalho para o meu mestrado, eu até evitei em trabalhar nessa parte atmosférica, mas não tinha como, né? Comunicação óptica em terrestre não tinha como fugir. Mas, assim, é um estudo muito pesado. E outra coisa também que acaba desfavorecendo quem mora no hemisfério sul, que todos os modelos são feitos pro hemisfério norte. Então, assim, você faria, mas, caramba, mas será que está certo? Né? Então, assim, foi como eu até falei para o Carlos, né? A gente até evitou, né, por causa disso, que seria um trabalho muito grande mesmo. Né? Que, além do mais, que a gente estava criando o dispositivo ainda. Pode ser assim, que lá na frente, né, alguém que queira, né, continuar o trabalho, como ele já tem o dispositivo pronto, ele já pode só focar para essa parte de análise, né, de como é que seria a propagação entre downlink e uplink. Entendi. Realmente, como você falou, né, até os modelos que a gente tem seria um trabalhão que no final você ainda tem uma imprecisão enorme. Realmente. E só para terminar, não vou tomar mais tempo ainda. Não, claro. Lá no slide 11, e acho que no 5 também eu anotei, aí a Thaís, a professora Eliana podem me corrigir se eu falar alguma besteira, mas você coloca que a string of bits também é pelo modelo CW e Hue. E pelo que eu sei, pelo que eu li, isso está incorreto. Assim, Tá bom. dá para fazer pelo modelo CW, mas o string of bits é principalmente pelas equações absolutas orbitais. Tá. Usando equações de dois corpos com perturbações. Então, não sei, colocando assim, talvez alguém chamasse atenção para isso. Uhum. Beleza.
E Verifico da minha isso parte aqui é já. isso. Da minha Tá parte é bom, Caio, isso. obrigado. Muito obrigado, viu, pela apresentação. Boa sorte em todo o trabalho. Obrigado, Caio. Obrigado aí pela força aí que você está me dando aí pelos códigos aí, que toda hora, né, o Caio é um. Até esqueci de falar, né? São duas pessoas que tá me ajudando muito nessa parte espacial, né? É a Thaís e o Caio, né? Que, né, toda os códigos em MATLAB da parte de formação em voo, né? Eles que passaram para mim, né? E a gente só teve o trabalho de pegar a parte de comunicação óptica, né? E juntar. Então, tanto a Thaís quanto o Caio são duas pessoas que estão aí no meu lado aí nessa tese aí. Obrigado mesmo. Imagina, sempre. Imagina, Alessandro. Deixa eu te falar, aproveitar e falar então. Deixa eu ligar minha câmera. Com relação ao que o Caio acabou de dizer, das equações, foi exatamente aquilo que eu tinha te dito, sabe? É a forma que você está apresentando, que está, para quem já conhece um pouco de formação em voo, chama atenção e aí a gente acaba bagunçando. Mas lembra quando você me explicou que você tinha feito as mudanças e tudo mais? Lembra que Isso, eu já tinha te perguntado, eu perguntei exatamente para você o que o Caio perguntou agora. Então, isso. talvez você deixar mais claro isso na apresentação ou na sua tese, eu não sei, eu não vi ainda a sua tese, mas vai evitar esse tipo de pergunta que o Caio fez, entendeu? Tá, Porque tá beleza. certo, mas a forma que você está apresentando, parece que as duas abordagens você usa do mesmo modo, entendeu? Uhum. É só a forma que você está apresentando. Então, deixa eu aproveitar e fazer algumas perguntas. Primeiro, trabalho excelente. Eu já te disse que eu acho extremamente relevante e muito interessante seu trabalho. Parabéns mesmo, tá ficando incrível. Eu queria saber com relação à precisão do que você precisa ter, que você está considerando, por exemplo, que nem o Caio falou, de usar, se precisaria ter um ajuste fino de atitude. Mas isso vai depender também da precisão que você precisa ter, porque a precisão de ajuste fino em atitude, dependendo de quanto você precisar, também é um custo bem alto, entende? Então, quanto que precisaria para realmente fazer a transferência de dados? Então, Thaís, na literatura, né, essa tal precisão, ela está na casa dos miliradianos. Tá. Né, enquanto assim num satélite, no CubeSat, se não me engano, é na casa dos radianos, né? Para comunicação óptica é algo bem preciso, é na casa dos miliradianos. Então, teoricamente, ainda precisa de um ajuste fino de atitude eu acho que seria legal, assim. Esse tema que você falou que está em aberto ainda é bem interessante. Realmente, se Sim, você conseguir desenvolver isso com o Wheeler, vai ser uma contribuição muito, muito legal mesmo, assim. é, Outra coisa, isso é só uma sugestão, assim, também de um outro trabalho que você possa fazer futuramente. ah, Você testa várias padronagens de laser para vários tipos de constelações. Talvez você aí a Isa consegue falar melhor do que eu, fazer um trabalho com relação à otimização multiobjetivo. Então, você uhum, consegue entrar com diferentes parâmetros e ver as melhores configurações, entende? Para cada isso, uma por exemplo, distâncias diferentes entre os CubeSats, ou então utilizando intensidades diferentes de laser. Então, aí você conseguiria fazer um trabalho de otimização de objetivo que você ia varrer todo o espectro, entendeu? Talvez uhum, seria um trabalho bem interessante. E outra coisa, só para deixar no ar, é que eu acho, eu entendo completamente como é trabalhar em projetos que você precisa
colocar a mão na massa no sentido físico da palavra e que as coisas acabam não saindo do jeito que a gente imagina. Quando a gente depende de laboratório, esse tipo de coisa. Então, eu concordo totalmente que não tenha dado tempo de você realmente desenvolver fisicamente o dispositivo, e isso não invalida de forma alguma seu trabalho, muito pelo contrário. Mas uma ideia que eu deixo no ar é que você poderia desenvolver isso daí com verba do PIP, né? Porque, querendo ou não, é um dispositivo comercializável futuramente. Então, Sim. dá uma olhada depois disso, depois que você acaba seu doutorado, em você usar a verba do PIP e da FAPESP para desenvolver e para comercializar. Eu acho uma coisa bem legal. E é isso, Então, gente. Thaís, então, assim, eu acho assim, a questão de custos, né, até não era tanto problema, né, que eu já estou em dois projetos do CNPq por causa disso, né? Então, assim, não foi nem por causa de custo, dinheiro a gente tinha, né? Não sei qual, porque do que pareça. Mas o problema mesmo era exatamente o grande risco de fazer esse pedido, se garantir nesse projeto e não chegar a tempo. O grande risco, a grande assim, atenção nossa é essa. Né? Até eu mesmo, até eu mesmo forcei a barra na época, né? Falei até com o meu, né, orientador, professor William, pô, vamos ver se dá, né? Eu trabalho junto. Mas se não der, eu continuo onde eu estou. Mas mesmo assim, eles acharam assim, não, vamos deixar para lá, entendeu? Daqui a pouco a gente vai gerar uma expectativa, né, com a banca, essas coisas, aí vai chegar na hora, cadê? Então ele falou, não, vamos só para a teoria já safa, né? E no futuro a gente tem tudo pronto mesmo. Sim. Eu acho que no É só futuro tem que construir. fazer esse dispositivo funcionar. Com certeza. Bom, acabei de falar a minha parte. Quem mais vai falar? Gente, vai cair a sessão em 10 minutos, então vamos lá. Quem é o próximo? Vou fazer chamada, hein? Vamos lá, Eu tenho Vitória, algumas. você. Ah, Não estou te escutando, Vitória. Claro. Não. Tá me ouvindo agora? Não? Bem baixinho agora. E agora, melhorou? Agora sim. Ah, sim. Então, eu só queria parabenizar você Obrigado, pelo Vitória. trabalho, não só da área, mas bem didático. Achei bastante esclarecedor. Então, meu comentário é só isso mesmo. Parabéns, Alessandro. Obrigadão, Vitória. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, eu tenho umas perguntas para fazer para o Alessandro. Claro, Lorenzo. Então, primeiro, parabéns, Alessandro, pela apresentação. Ô, Muito Luiz, legal o seu obrigado, trabalho. cara. Eu já assisti outras apresentações tuas, acho que essa é a terceira que tu faz aqui no seminário, se eu não me engano. E é muito Isso. legal acompanhar essa evolução, né? Sempre ver esse trabalho evoluindo. Então, parabéns. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas, algumas sugestões, né? Uma pergunta que eu tenho, no slide 27, tu comenta que está usando o modelo de feixe gaussiano. E eu queria entender, por exemplo, o que é esse modelo e por que tu está utilizando ele. Então, existiriam outros modelos possíveis? Por que tu escolheu esse? Tá, vamos lá. Existem outros sim, tá? Existem outros que ele não leva em consideração o perfil do feixe quando ele se propaga. Tá? Então, ou seja, você joga lá um número X e vai. Tá? O feixe gaussiano não, porque o laser, né,
a propagação do laser, ele tem exatamente essa mesma forma, tá? Então, ou seja, né, quando assim, você quer fazer um cálculo, né, com algo mais real possível, você parte para esse princípio. É por causa disso. Ah, entendi. Legal. Eu não lembro se tu comentou sobre isso exatamente na apresentação, mas talvez seria legal, depende de quem for assistir a tua apresentação, no caso, né? Mas dependendo, seria legal explicar o porquê que tu escolheu esse modelo, ou alguns outros modelos que tu tem utilizado no trabalho, a falar se ele tem alguma restrição ou qual que é a vantagem de estar utilizando ele. Porque eu acho que isso dá um escopo, assim, de para onde serve o teu modelo também, sabe? Onde que tu pode empregar, quais são as vantagens. Acho que isso seria interessante. Outra pergunta que eu fiquei tu fala que tu usa as guias com espaçamentos diferentes, não, espaçamentos constantes, mas a largura da guia é diferente, não é? Para evitar um acoplamento entre elas, ou para evitar a formação de lobos laterais, né? Isso, exatamente. Por quê? Eu não sei se você prestou atenção no slide que estava um guia, aí apareceu um guia em vermelho e os lados, né, um pouquinho mais azuis. Não sei se você reparou do lado deles. Então, ou seja, quando você tem guias iguais, né, espaçamentos igual à metade do comprimento de onda, ocorre isso, né? Ou seja, o feixe percorre só que ele acaba escapando para os outros feixes, tanto para o feixe da esquerda ou para o feixe da direita. Isso aí é uma das causas, tá? A segunda causa, que os feixes iguais também, com a mesma largura, elas geram lóbulos laterais. Tá? É a segunda causa. Então, assim, qual é a forma hoje, né, que você faz para não ter isso? Né? É exatamente essa, você pegar guias com espaçamentos, com larguras diferentes, né, mantendo a distância entre eles iguais. Desde que, né, que você consiga, né, uma diferença entre os índices de refração iguais entre cada guia. Então, assim, você não assim, adianta nada você pegar um guia de tamanho, sei lá, 2 microns e o outro de 3, sendo o seguinte, o próximo guia, que é de 5, não tenha a mesma diferença diferença entre os guias 2 e 3, porque vai ocorrer. Então, por isso, assim, que você tem que ter essa máxima atenção. Né? Então, ou seja, para a gente mandar a melhor qualidade de sinal possível, a gente acabou recorrendo a essa técnica. Ah, legal, obrigado. Eu já ia, inclusive, perguntar como é que se define, por exemplo, esses tamanhos de cada guia que vai, né? Mas então é isso que tu comentou também, tem que se atentar para esses detalhes. É muito legal. Bom, só umas pequenas sugestões. Em alguns slides, tu usa bastante texto. Por exemplo, no slide 17 foi um que eu notei, e na conclusão também. Uma sugestão que eu tenho é, pelo menos, destacar algumas partes do texto com alguma cor diferente. Então, a gente consegue prestar atenção em pontos chaves, ou então resumir o texto para palavras-chave, né? Mas eu acho que, pelo menos, destacar com uma cor diferente facilita bastante para acompanhar o que está sendo falado. Uhum. E outra sugestão também é, quando tu apresenta os resultados preliminares, que compara as formações de voo, erro de pitch, alcance, etc., tu apresenta vários gráficos para cada caso. Talvez fosse interessante tu resumir em uma tabela e apresentar menos gráficos, mas os que tu considera mais relevantes. Porque tu ganha tempo e consegue discutir melhor. Então, tu acaba passando um pouquinho rápido até pelas características da formação, os parâmetros da formação de voo. Então, por exemplo, tu poderia ganhar tempo para explicar esses detalhes, acho que com um pouquinho mais de calma. Mas é só uma sugestão, né? Assim. Não, boa, cara. Não, mas ótimo mesmo, cara.
Olha, você sabe por quê, cara? Agora eu vou te confessar. Eu tô há semanas pensando nisso, como resolver esse problema. Agora você me deu uma ideia. Obrigado mesmo, Vanessa. Eu tive um problema similar, por isso que eu tô falando. Caramba, cara, acabei eu resumindo tô há na tabela. semanas pensando, cara, tá muito grande isso. E como é que eu vou juntar? Porque aí eu fiz o quê? Eu tive até a seguinte ideia. Não, eu vou fazer o seguinte. Depois que eu falar tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um gráfico, não sei, né, um fluxograma gigante e vou falar, olha só, o final deu isso. Porque senão o pessoal ia começar a ver, caramba, o cara falou de um monte de coisa, e aí? Mas agora você me falou um negócio, cara, brigadão mesmo, Lenço. Imagina. Bom, eram essas minhas dúvidas, sugestões. Parabéns pelo trabalho novamente. Obrigado, cara, valeu. Eu que agradeço. Bom, gente, falta 1 minuto e meio para cair a sessão. A não ser que alguém tenha mais alguma pergunta, eu vou encerrar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem 1 minuto. Não? Então tá bom. Bom, então eu vou encerrar aqui a apresentação de hoje. Novamente, muito, muito, muito parabéns, Alessandro. Tá muito legal o seu trabalho, de verdade. Obrigado, pessoal. E é isso aí. Ótimo final de semana a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Tá, gente, obrigado. Até mais, gente. Pessoal.